O Dr. Roger Florencio, ele é acupunturista homeopata e vai estar falando sobre o poder da mente. Ele que faz parte, como sendo um dos diretores da Unilogos, ele é graduado pela Escola Paulista de Medicina Tradicional Chinesa, ele tem especialização em dor pela Faculdade Einstein, tem pós-graduação em homeopatia pela Unilogos e está cursando biomedicina. Ele é membro da Sociedade Brasileira de Terapia Complementar, membro da Academia Brasileira de Acupuntura. Tem um título de acupunturista, doutor honoris causa. Ele é comendador também pela ABA. Ele tem doutor honoris causa em saúde pública pela Unilogos também. Doutor em medicina tradicional chinesa pela Federação de Acupuntura do Japão. Ele tem também especialização em medicina complementar na Índia. Ele é membro também da Associação de Medicina Complementar de Singapura e tem reconhecimento também pelas Nações Unidas pela sua atuação na pandemia do Covid-19. Ele é professor da nossa universidade, da Unilogos, coordenador universitário também e diretor de Relações Internacionais. E, mais do que tudo isso, ele é um grande amigo, uma pessoa excelente profissional. E eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui conosco agora, né? Estão falando aqui, olha, é verdade, Sheila, ele é uma celebridade, viu? Ele está sempre aí nos programas de TV e vale a pena segui-lo no Instagram. Olá, eu sou o Dr. Roger, eu sou acupunturista, sou homeopata, sou um dos diretores da Unilogos e eu estou tendo o infinito prazer de ser convidado a participar desse congresso de neurociência. A minha cadeira será sobre o poder da sua mente. Diversos cursos, diversas palestras já foram ditas, mas hoje eu estou aqui para falar para você a importância que tem a sua mente, tanto no processo de cura, como até mesmo de adoecimento. Isso mesmo que eu estou te falando, no processo de adoecimento. Existem pessoas que começam a colocar coisas na sua cabeça, infinitamente, isso daí o corpo começa a reagir. Um exemplo que nós podemos dar aqui e que é muito mais comum do que possamos imaginar é a gravidez psicológica. Existem mulheres que ela tem tanta vontade, mas tanta vontade, mas tanta vontade de ter um filho, de dar à luz, de poder dar continuidade a essa existência, que ela começa a sentir todos, mas quando eu falo todos, são todos os sintomas de uma gestação. Existem casos que as pessoas chegam até a relatar. O ganho de peso é uma coisa absolutamente normal nessa gravidez psicológica e existem pessoas que começam até a relatar que sentem a criança movimentando. E daí, através de diversos exames, porque aqueles simples exames de coleta de sangue ou de urina, a pessoa não se convence, ela fala, mas eu sei que estou grávida. E daí, com diversos exames de ultrassom, mostra, fala, olha, não há nenhum feto aqui dentro. Isso eu estou dizendo para vocês verem o poder que a nossa mente tem. Existem mulheres que chegam até o ponto de começar a produzir leite. O processo da nossa mente, ele é muito mais fabuloso do que nós possamos imaginar. Muitas vezes a nossa mente, ao invés de estar nos ajudando, algumas e muitas vezes ela pode estar nos atrapalhando. Existiram relatos de pessoas que não tinham doença alguma, mas pelo medo que tinham de adoecer, começaram a adoecer e ficaram assim verdadeiramente doentes. Mas como eu fui convidado para esse congresso de neurociência para distribuir boas notícias e alegria, eu falei para vocês o lado ruim, mas vai ser com imenso prazer que eu vou agora falar o lado bom. Mas Roger, depois de tudo isso que você falou, você quer falar para mim que tem um lado bom? Claro que tem um lado bom, porque se você consegue ficar doente com a sua mente, pode ter certeza que você vai conseguir ficar curado com a sua mente. Ah, Roger, isso eu não acredito. Respeito. Você pode ter certeza que eu vou respeitar a sua opinião, mas uma coisa que eu gosto muito de falar dentro dos consultórios, existem palavras que nós não comentamos, que nós não falamos,
que uma paciente, alguns dias atrás, ela até teve a ousadia de chamar de palavrão. Eu falei, isso não é um palavrão. Palavrão nós sabemos qual é, que é uma palavra que eu não gosto de dizer, claro, que é desgraça. Isso está uma desgraça, aquilo está uma desgraça. Por que nós não gostamos de dizer isso? Porque a gente já é educado que pode atrair a esse feito, não é verdade? Então, se essa palavra maledicente pode atrair esse feito, vocês concordam comigo que se a gente usar bênçãos de cura, saúde, bem-estar, harmonia, prosperidade, você também vai atrair? Porque realmente, se você está falando para mim que você tem um medo muito grande de falar sobre doenças, sobre isso, a gente tem que usar ao contrário. Estudos realizados em Harvard comprovaram que as pessoas que têm fé, elas se curam mais rápido. Ninguém está falando aqui de religião. Quem sou eu? Não sou um catedrático em religião, não sou nenhum líder religioso, mas quem está falando é Harvard, que quando você tem fé, hormônios, substâncias no cérebro começam a serem liberadas e isso auxilia muito no processo de cura. Eles fizeram um teste às cegas com 1.000 pessoas, 500 a qual cultivavam uma divindade, indiferente se é Deus, Alá, Maomé, as etnias afro-brasileiras, indiferente. Cultivavam uma crença e as outras não tinham crença alguma e se tinham também não acreditavam, o que chamam vulgarmente de ateu. E eles perceberam que nesses testes às cegas, em percentual, as que tinham fé se curaram muito mais rápido. E a nossa ideia aqui hoje é o poder da sua mente. A Unilogos está proporcionando esse congresso para provar para você que a sua mente ela é muito mais poderosa do que realmente você pode imaginar. Agora vamos para o lado do que nós podemos chamar de prosperidade financeira. Não estou aqui para ser nenhum coach, quem sou eu? Não tenho capacidade para isso, mas eu posso contar alguns relatos da minha existência, da minha história acadêmica, inclusive dentro da Unilogos. Existiram alunos que adentraram a universidade e eles eram fortes, destemidos e sempre pensavam o que chamam hoje de pensamento positivo. Cada um gosta de dar o nome que for, mas sempre estavam à frente do seu tempo. Os alunos chegavam para mim e falavam, doutor Roger, porque eu vou ter um consultório assim, eu vou ter um consultório assado e vou... E o que eles faziam inconscientemente? Na sua página mental, eles já estavam desenhando o que eles queriam ser. Eu ouvia, eu aplaudia, não dava conselho, tampouco pitaco, porque não se fazia necessário. Era tanta euforia que eu falei, olha que história bonita. Mas eu só falava uma coisa, pega esse projeto e escreva, porque a linguagem escrita ela tem poder, como gostamos de dizer, a própria Bíblia, as escrituras sagradas, elas foram escritas para não serem perdidas, não é verdade, em 2000 anos. E quando você escreve, você mentaliza em dobro. Estou falando agora novamente. O que você tem que fazer? Você escreve e algumas vezes na semana você releia trechos, a qual é importante deixar grafado. E você sempre colocando, eu vou ter um consultório assim, eu vou ter um consultório assado, e com uma certa riqueza de detalhes. Porque eu sou um grande admirador do Zeca Pagodinho, claro, quem não gosta, ainda mais aqui no Brasil. Mas essa história de deixa a vida me levar, vida leva eu, ao meu ver só é bonito no samba, porque na vida a gente não pode deixar, vai do jeito que vai, foi. Mas como será, Roger? Vai indo. Isso com certeza não vai dar certo. Pode ter certeza que não vai dar certo. Agora, se na sua mente você começar a colocar propósitos de prosperidade e de cura, eu tenho certeza que você vai conseguir. Retornando ao papo do aluno, dos alunos, que eram 4, eles sempre estavam fazendo esses desafios que iam. E eu percebia que os demais apenas estudavam. Apenas estudar não, porque isso é muito importante. Mas eles não mentalizavam o futuro. Eu acho que hoje, em 26 anos de formado, eu não preciso dizer que aqueles que mentalizaram, aqueles que almejaram, hoje são ótimos e
prósperos profissionais. E aqueles que, vamos ver o que vai acontecer, infelizmente, estão naquela mesmice. Quando a gente fala em poder da cura, quando a gente fala em neurociência, existem muitas pessoas que me perguntam, que me relatam: Roger, mas eu tenho uma dor, mas eu tenho uma dor, porque essa dor está comigo. O que você está fazendo dentro de você? Você está puxando para você essa dor, você está aceitando essa dor, você está colocando ela até mesmo como se fosse parte da sua vida, parte da sua existência. E algumas vezes eu pergunto para o paciente: me fale uma coisa. Pois não, Dr. Roger? Quando essa dor for embora, claro, se você a queira que ela vá embora, o que você pretende fazer de novo na sua vida? Naquele instante a pessoa para, ela mentaliza: o que eu vou fazer de novo na minha vida? Porque ela sempre fez as mesmas coisas. Daí eu vou e ainda ressalto: você tem certeza que você quer ficar curado? Porque infelizmente existem pessoas que, apesar de estar sofrendo um estresse, de estar sofrendo uma dor, não vem a luz no final do túnel. Ou infelizmente, alguns casos, talvez não seja você, nem quer ficar curado. Porque a pessoa que está doente, está todo mundo cuidando, está todo mundo paparicando, como dizem. Então essa pessoa talvez ela nem queira ficar curada porque ela está numa situação absolutamente cômoda e tirando o problema da moléstia, até mesmo agradável. Porque os filhos visitam, os amigos visitam e ela está nessa situação. Então você tem que colocar projetos na sua vida. O que você vai fazer quando essa dor for embora? O que você pretende fazer quando essa dor não estiver mais com você? E o primordial, acredite no profissional que está cuidando de você. Porque eu já vi histórias da pessoa vai fazer, vamos dar um exemplo típico e comum, ela vai numa clínica de fisioterapia, ela vai fazer fisioterapia, eu não vou falar nem da minha área, ela vai fazer fisioterapia. Ela está ali fazendo fisioterapia para um joelho, uma dor muito comum. Ela está ali fazendo fisioterapia para o joelho e ela já está pensando: isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Ai, mas eu tenho que achar uma outra clínica, porque eu ouvi falar que tem uma clínica, que essa clínica é assim, que essa clínica é assado, porque ele é assim. Você está numa clínica já achando que não vai dar certo. Eu estou falando isso baseado numa paciente minha que ela me relatou isso. Daí ela fez um mês e meio, pouco importa, de fisioterapia, e ela foi àquela clínica aonde ela mentalizava. Quando ela se deparou, ela estava dentro da clínica já esperando uma outra clínica. Então, realmente, existem o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito placebo é aquele que, se você pegar um copo d'água com muita fé, com muita admiração, com muito carinho, a possibilidade daquela água te curar é muito grande. E existe o efeito nocebo, que você pode estar com o melhor médico, com o melhor medicamento, com a melhor equipe, mas você falar: isso não vai dar certo? Duvido que isso dá certo. Pode dar até certo, mas as chances de não dar certo é muito grande. E infelizmente o único culpado será você, porque você não está se entregando. Tudo isso que eu estou falando aqui nesse congresso de neurociência da Unilogos é para dar exemplos para você do poder da sua mente. Existe uma moça em Manhattan que, quando jovem, ela gostava, por algum motivo, ela gostava muito de brincar de ser viúva. Eu acho aquela coisa muito comum entre as meninas, brincar de casinha, papai, mamãe, aquela coisa toda tal. E todo mundo brincando e ela se colocava na posição de viúva. Por incrível que pareça, ela se achava bonito ficar de preto, com um paninho preto na cara e tudo. A vida passou, ela estudou, o mundo aconteceu, a vida aconteceu e ela casou-se e, infelizmente, no primeiro ano de matrimônio, ela ficou viúva. Ela ficou de luto durante alguns anos, até que ela, por um acaso, eu chamo isso de universo, você pode chamar de destino ou de Deus, claro, mas por um destino, por Deus, por um acaso, ela encontrou com uma amiga da época e ela comentou o acontecido. E a amiga falou: meu Deus,
Você era a viúva das nossas brincadeiras e isso se materializou. Ela levou um susto muito grande. Quando chegou em casa, ela se desfez de todas aquelas roupas negras, de toda aquela coisa e falou: eu estava errado, eu vou fazer diferente dessa vez. E ela gostava muito de pintar quadros e ela começou a pintar quadros de um grande amor. Ela pintava quadros, ela e um homem, uma lua, ela e um homem, ela e um rapaz, de uma praça, e até que ela encontrou um grande amor da vida dela, e até poucos anos atrás, de acordo com relatos, ela vivia aquele grande amor com filhos, já tinha até netos. Nós temos que ponderar os nossos pensamentos. Nós vivemos numa situação hoje de negativismo extremo, que a gente sempre está pensando, não vai dar certo. Eu acho difícil dar certo. A vida é muito difícil, mas com toda a admiração que eu tenho, o nosso astronauta brasileiro, ele não é nascido, se não me falha a memória, em nenhuma capital grande como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Acredito eu que ele era de Bauru, uma cidade maravilhosa, a qual tenho parentes que são de lá, mas vocês concordam que é uma cidade pequena. E o astronauta brasileiro, ele saiu de uma cidade pequena. Então você vê que não tem distância. Não vou ficar citando nomes aqui, mas nós temos médicos extraordinários, neurocientistas que nasceram nos grandes interiores dos grandes interiores dessa grande nação. Então não existe o não, existe o você querer. E já que nós estamos falando de não, eu gostaria que nesse momento, você que está me assistindo nesse congresso da Unilogos, por gentileza, não pensasse num elefante branco com bolinhas pretas. Eu tenho absoluta certeza que você pensou no elefante branco com bolinhas pretas. Você sabe por que você pensou no elefante branco com bolinhas pretas? Porque o nosso cérebro não entende o não. O nosso cérebro não entende o não. Não pense num carro vermelho. Não pense num cachorro abanando o rabo. Então, você sabe qual o grande defeito que você está tendo na sua vida? Você sempre fala, eu não quero ficar doente. Eu não quero atrasar as minhas contas. Eu não quero perder o emprego. Você está jogando para o universo. Você está jogando o que nós chamamos até mesmo da lei da atração, eu chamo de neurociência, que você está chamando para você, eu não quero ficar doente. Você está falando, eu quero ficar doente. Você nunca se visualiza numa praia maravilhosa, paradisíaca, com um carro importado. Você sempre visualiza aquela pessoa naquela cama de hospital e fala, eu não quero ficar assim. Você nunca se visualiza naquele emprego dos sonhos. Aquela empresa que você gostaria de trabalhar ou até mesmo de ter, você não consegue visualizar isso porque o seu cérebro não está treinado para isso. Você visualiza o quê? Eu estou nesse trabalho exaustivo, eu não quero estar aqui, eu não quero estar aqui. E quanto você mais fala eu não quero, mais você se aprofunda naquilo. Isso é neurociência. Você tem que focar no que você quer. Eu não quero atrasar as minhas contas. Você sempre está com conta atrasada. Você tem que colocar assim, eu quero ter dinheiro em abundância para quitar as minhas contas em tempo hábil. Você sempre tem que pensar que você vai conseguir. Roger, mas isso daí não é fácil. Claro que não. Por isso que eu estou aqui. Se fosse fácil, já estaria fazendo sozinho. Você tem que treinar todo dia. Eu estou dando as ferramentas para você de cura e até mesmo de prosperidade. Você tem que saber que a sua mente obedece a comandos. Existem pessoas que sempre estão vibrando negatividade, doença, negatividade, doença. Vocês querem ver um exemplo típico? Tem pessoas que amam, adoram, idolatram ver alguns programas de televisão onde acontecem aquelas coisas horríveis, aquelas catástrofes. Vocês sabem para quê? Simplesmente para poder vibrar e falar, para mim não tá bom, mas para aquele cara que pegou fogo na casa dele, para aquele tá ruim. Olha que coisa horrível. Eu não sou assim. Tem certeza? Não, mas eu não sou assim mesmo. Tá bom,
Fico feliz que você não é assim. Mas dá uma olhada. Quais os programas de televisão que você mais gosta? Esses, fofoca, e a palavra já diz, né? Fofoca. Nunca tá falando que o fulano de tal tá muito bem. Sempre aconteceu algum problema na vida dele. E você tá ali vibrando aquilo. O que eu quero que vocês comecem a fazer agora é vibrar positivo. Sempre dá certo, sempre vai dar certo. A possibilidade de dar certo é muito grande. Levando em consideração que seu pai e a sua mãe, quando se conheceram, a possibilidade de eles se conhecerem possivelmente, muitas vezes era remota, e mesmo assim eles se conheceram. Levando em consideração, se a sua mãe tivesse casado com outro homem ou seu pai com outra mulher, você não existiria. Você vê que o universo já tramou para seus pais se conhecerem. Ah, não, mas é que os meus pais eles moravam na mesma rua. E os seus avós? Quantas histórias de italiano casado com portugueses, portugueses casados com espanhóis, se não tivessem vindo para cá? Ou, mesmo aqui no nosso Brasil, que é tão grande, né? Pernambucano casando com mineiro, carioca casando com baiano. Olha as distâncias e mesmo assim o universo uniu essas pessoas. Vamos para uma segunda situação? No ato sexual são liberados zilhões de espermatozoides. Aquele espermatozoidezinho, ele fecundou a sua santa mãe. Se por acaso tivesse sido outro, será que você seria do jeitinho que você é hoje? Então você pode ver que você já é uma pessoa diferente, você já é um guerreiro por natureza. Você já está sendo tramado a sua mente há muito e muito tempo. Um exemplo típico, nós vamos falar das Santas Escrituras, a Bíblia, o próprio Cristo, que esteve aqui nessa orbe há 2000 anos, assim ele já deixou que vós sois deuses. Peça e a porta vos abrirá. Se tiver a fé de um grão de mostarda, quem nunca viu um grão de mostarda é uma coisa assim minúscula. Se você tiver a fé de um grão de mostarda e falar para aquele morro, saia daqui e se jogue ali, assim ele o fará. Então você vê que o próprio Cristo já estava falando do poder da sua mente, do potencial neurológico que você tem. O único que não acredita nisso é você. Você pode ver que tudo que acontece na sua vida, de alguma forma, foi você que escreveu. Eu conheci uma pessoa que lá atrás falava, a minha vida vai ser assim. Eu falei, nossa, você é muito novo para você falar uma coisa dessa. Mas o meu avô era assim, o meu pai é assim. Doutor, você não tem ideia de como é difícil sair dessa linha da pobreza. Aquele silêncio, né? Ele é pobre até hoje. Só que por sua vez ele tem um irmão. E esse irmão dele era taxado como fosse um revoltado. Que não, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu consigo, porque eu luto. E todo mundo assim, para com isso. Isso não é para você. Deixa de pensar assim. Você vai quebrar a cara e você vai se decepcionar. Hoje é discrepante, como o outro é próspero. Aconteceu uma história similar há pouco tempo atrás no Big Brother, aquele reality show. Tem um homem apelidado de Babu. Ele é negro e a filha dele falava que pai, eu quero ser médica, eu quero ser médica, eu quero ser médica. E o pai erroneamente falava, filha, isso não é coisa para negro. Daí nesse reality show ele conheceu uma moça médica negra. E ele falou, nossa, como eu ensinei a minha filha errada. Eu sempre falei que ser médico não era coisa para negro. E você é negra e você é médica. Você viu que deu tempo dele mudar o padrão vibratório da vida dele. Ele viu que nós podemos tudo. Como eu gosto de falar, levando em consideração o astronauta brasileiro, acho que não tem nenhum histórico ele de astronauta, porque ele é o primeiro. E ele se tornou um grande astronauta brasileiro. Hoje ele é um senador, faço votos que ele tem uma carreira muito boa, até mesmo para nos ajudar como senador. Na verdade, somos todos brasileiros, indiferente de partido, tudo. Ele é um senador da República. Vamos agora para uma outra fase da minha participação desse congresso de neurociência. Todo mundo me conhece, eu sou o Roger, acupunturista, homeopata, sou um dos diretores da Unilogos e eu vou estar aqui falando de programação mental. Você tem que se programar.
Gosto muito de contar histórias também, acho que vocês já perceberam bastante isso. Gosto bastante de contar histórias de coisas que eu vivi. Certa vez eu estava num local e uma pessoa muito simples, muito humilde, mas prazerosa de se conversar, estava falando com outro amigo, o seu Romão, é um amigo em comum que nós temos, gosto muito do seu Romão, respeito demais. E essa pessoa contando que ela vendia pipoca num parque na região e o que ela ganhava não dava para ela comprar uma casa própria. Não tinha como ela comprar uma casa própria. E ela contando que num dia de revolta, de muito ódio, de muita ira, ela simplesmente quebrou todo o carrinho de pipoca dela. Ela simplesmente quebrou todo o carrinho de pipoca dela. Eu peguei essa pessoa no canto e falei, você tem um minuto para falar comigo? Pois não, já me conhecia de televisão, alguma coisa. Você tem um minuto para falar comigo? Tenho. Eu vou falar e depois eu gostaria que você desse a sua opinião. Falou, claro. Um pacote de pipoca, pelo menos aqui em São Paulo, tá, gente? Um pacote de pipoca, não no cinema, isso é uma outra história, mas um pacote de pipoca na rua, ele custa em torno de R$10, R$15. Eu gosto um pouquinho de conta, não sou tão bom quanto meu filho, mas eu gosto um pouquinho de conta. Então, um pacote de pipoca, vamos arredondar para R$10, ele custa R$10. Vamos dizer que essa pessoa venda 20 pacotes de pipoca por dia. Ela vai ganhar algo em torno de R$200 por dia. Infelizmente, isso não é todo dia. Então, se a gente levar R$200, se a gente pegar que um dia vai vender 100, outro dia vai vender 150, a gente pode fazer um salário médio mensal de R$3.000. Podemos fazer um salário médio de R$3.000. Aqui em São Paulo, por favor, compreenda, aqui em São Paulo, uma média de um apartamento, ele está entre 300 a 500 mil, um apartamento simples. Vocês concordam que com um salário de R$3.000 é um salário digno e honroso, mas eu quero te ensinar a sair desse número, a subir esse número. Com um salário de R$3.000, você juntar dinheiro até chegar a R$300 mil, você tem que vender muita pipoca. Você tem que vender muita pipoca. Então, virei para a pessoa e falei, por isso que eu não estou conseguindo. Eu falei, não é que você é um fracassado, não é que você não é uma pessoa digna, você está só errando em alguns pontos. Que é assim, você tem que agregar valores, você tem que fazer um projeto de vida. O que é o projeto de vida? Eu falei, o carrinho de pipoca existe? É, meio derrubado, mas existe. Falei, vai lá e restaura ele. E nesse carrinho de pipoca, coloca suco, refrigerante e água. Porque a pessoa que come pipoca, pelo menos eu, acaba dando uma sede e você pede uma água, um suco, um refrigerante. Você já agregou valor ao seu trabalho. E o que você faz? Naquele mesmo carrinho de pipoca, você pode colocar uma lancheira para fazer um cachorro quente, alguma coisa, porque nem todo mundo gosta de pipoca. Muitas pessoas gostam de cachorro quente. Você já pegou dois públicos diferentes. Então você pegou quem gosta de pipoca toma água, ou refrigerante, ou suco. E você pode também pegar quem gosta do sanduíche e também vai tomar água, refrigerante e o suco. Ela, doutor, mas que ideia fascinante. Falei, boa sorte. Passado algum tempo, eu fiz questão de passar, porque é meio caminho meu, e eu passei e eu vi que essa pessoa já estava com aquela articulação, e realmente eu parei e falei, e aí? Ela, realmente, doutor, dobrou meu salário. Falei, que ótimo. Daí eu fiz questão de pedir um cachorro quente, muito bem servido, muito animado, comi e tudo. Quando eu terminei de comer, tomei meu refrigerante, olhei para a pessoa e falei, mas um docinho cairia tão bem, né? Ela deu um sorriso gostoso e falou, você tem razão. Passado uns 15, 20 dias, tinha lá um local com brigadeiro. Daí quando eu vi que ela estava muito bem, essa pessoa, eu falei, você percebeu que você fica aqui no parque? Eu percebi. E o parque ele tem um certo horário de funcionamento? É mesmo. Falei, se você pegasse um ponto fixo, além do parque, você poderia abrir um outro e deixar um dos seus filhos lá, você ia ver como a coisa ia. Gente, eu não vou ficar alongando essa conversa, mas depois de um planejamento, em 3 anos, hoje ela tem um apartamento quitado no valor de R$380 mil. Para vocês verem que o que aconteceu? A pessoa se planejou. Agora, infelizmente, tem as histórias boas e as não boas.
Tem um lugar aqui em São Paulo chamado Armarinhos Fernando, que é um magazine maravilhoso, que assim, tudo que você pode imaginar para as crianças tem, caderno, brinquedo, tem tudo. E eles nos oferecem manobrista. E eu cheguei outro dia lá e o manobrista estava reclamando da vida, amaldiçoando a vida, aquela coisa toda, tal. Eu acho que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu virei para ele e falei, você já parou para pensar que você tem que planejar a sua vida? Como assim, doutor? Falei, planejar. Quanto você ganha aqui? O salário mínimo. Falei, olha, se você hoje se programar, e me veio na cabeça uma profissão das mais dignas que existe, ao meu ver, entrar numa escola de enfermagem. O salário que você ganha, você consegue fazer uma escola de enfermagem. Em 6 meses, se não me falha a memória, você vai fazer o auxiliar de enfermagem e depois mais 1 ano, se também não me falha a memória, você vai fazer o técnico em enfermagem. Resumindo, se você começar esse projeto hoje, em 2 anos, você vai estar ganhando um bom salário, porque o enfermeiro ganha bem mais do que um salário mínimo, levando em consideração que ele ainda pode trabalhar em 2 empregos, ele pode dobrar esse salário. Olha, num chute aqui, ele pode chegar muito facilmente a 6 ou 7 mil reais, dependendo do hospital, da clínica, do consultório que trabalhar. O cara olhou e falou, é mesmo, essa história eu posso garantir para vocês que fazem 1 ano e meio, e ele continua ali manobrando carros. Então, gente, fé sem ação não adianta nada. Não adianta você ficar, eu quero. O que você está fazendo? Se você está manobrando o carro, que é uma profissão honrosa, mas você está insatisfeito com o salário e você quer melhorar, se você não fizer nada, você vai continuar manobrando o carro e ganhando aquele salário. Se você continuar vendendo pipoca na frente de um parque e insatisfeito com aquela situação e você não fizer nada, você vai continuar vendendo pipoca e ganhando aquilo que você quer, ou ganhando aquilo que você ganha. Agora, se você fizer uma pequena programação, em algum tempo você vai conseguir. Você não pode deixar de lembrar que a expectativa média do brasileiro hoje, a expectativa média de vida do brasileiro hoje, está girando entre 70, 80, 90 anos. É muito comum 80 anos hoje. É extremamente comum você encontrar pessoas vivazes de 80 anos. Você que tem 30, você tem 50 anos pela frente ainda. O que você vai fazer com esses 50 anos? Você ainda vai continuar falando que você está velho para começar algum projeto? Não se esqueça, o tempo ele vai passar. Você se programando, você se preparando ou não. Tá vendo tudo que eu estou te falando hoje? Hoje nós estamos aqui em meados de 2023, para ser mais exato, em agosto de 2023 está sendo gravado esse congresso. Daqui a pouco vai ser agosto de 2024, daqui a pouco vai ser agosto de 2025, daqui a pouco vai ser agosto de 2026. Vai se passar 3, até mesmo 4 anos, que é o tempo de uma universidade. Se você hoje fizer a sua matrícula na Unilogos e você hoje começar a se preparar para o futuro, daqui 3, 4 anos, dependendo do curso, você vai estar numa nova profissão, você vai estar numa nova carreira, você vai estar tendo uma nova expectativa e uma nova visão do universo ou de vida. Agora, se você não fizer isso hoje, você não vai fazer isso amanhã, você não vai fazer isso depois de amanhã. E infelizmente, daqui a 4 anos você vai olhar para trás e falar, meu Deus, o que eu fiz? Existem umas brincadeiras que eu sei que todo mundo dá risada, mas eu que sempre vibro da melhor forma possível, eu acho brincadeiras de mau gosto. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Tem uma brincadeira que fala assim, se eu tivesse ouvido o meu pai, eu não estaria assim hoje. Daí a pessoa fala, o que seu pai falou? Eu não ouvi. E kkkk, dá risada. Eu sei que a piada é legal, mas fala isso que é um fracassado. Fala isso que não deu certo na vida. Você já tinha visto por essa prana? Você já tinha olhado por esse meio da risada? A pessoa que falou isso, ela não deu certo na vida. Ela não fez. Não é olhar, não é ouvir. Ela não fez. Eu sei que é até meio grosseiro falar uma coisa dessa, mas o que você está fazendo para mudar? A sua mente, ela vai atrair coisas. Você quer outra prova que a sua mente, ela tem uma conexão universal? Quantas vezes na sua existência você falou,
Eu não acredito, daí se usa até aquele termo, você não morre mais. Eu estava pensando em você hoje o dia inteiro. E a pessoa fala, mas eu também estava pensando em você. Quantas vezes na vida a sua mãe te ligou e falou assim, filho, oi mãe, tá tudo bem? Mãe do céu, aconteceu isso. Você, que é pai, você espera seu filho chegar em casa e fala, filho, tá tudo bem? Pai, tá ótimo, eu tirei aquele 10 que eu tanto esperava. Fala, nossa, filho, eu tava com uma coisa tão boa dentro de mim e só vinha você na minha cabeça. Tudo isso que eu tô falando é para mostrar para vocês que a nossa mente, ela tem uma conexão universal que nós ainda não entendemos. A verdade é essa, nós ainda não entendemos. Existem estudos. Existiu na Guerra Fria, isso eu já falei em diversos programas de televisão, existiu na Guerra Fria uma situação nos Estados Unidos que eles pegavam pessoas que tinham essa sensibilidade e colocavam nessas pessoas em alguma sala com algum caderno, alguma coisa e falavam, olha, eu quero que você entre dentro do QG, do quartel-general da União Soviética. Daí a pessoa fazia aquela meditação e falava, olha, eu estou vendo um corredor, olha, eu olho para a direita, tem uma porta com uma fechadura assim, e ia descrevendo o caminho, até com algumas riquezas de detalhe. Olha, não tem nenhum oficial nesse corredor, mas nesse outro tem 2, e tal. Era um estudo que eles faziam. A Guerra Fria acabou, graças a Deus, e foram abertos muitas portas, e eles ficaram de boca aberta, que eles pegaram aqueles documentos nos Estados Unidos, e eles compararam com fotos tiradas na União Soviética e muita coisa, mas absurdamente muita coisa batia. Então realmente a mente da pessoa conseguiu fazer essa transmutação e ir até lá e ver aquilo. Então, quando a gente fala de religião, nós falamos de religião. Quando nós falamos de crença, nós falamos de crença. Aqui nós estamos falando de ciência. Quantas pessoas já foram curadas pela crença, pela religião, pela fé e pela ciência? Então a cura, ela está dentro da sua mente. Se você vibrar positivo, a possibilidade de você curar vai ser infinitamente maior. Se você vibrar negativo, a chance que você tem de adoecer é absolutamente grande. Então a partir de hoje, eu gostaria que vocês vibrassem positivo, que a mente de vocês trabalhassem ao seu favor. Quando vocês forem fazer um tratamento, não importa qual é ou qual for, até mesmo medicamentoso, tome aquilo com o pensamento mais positivo que você tenha. Toma aquele remédio imaginando, é ele que está reagindo no meu corpo, está modificando e curando as minhas células. Existiram situações nas vidas de vocês que quando vocês menos esperavam, coisas maravilhosas aconteciam, mas infelizmente também aconteceram coisas não muito boas. Será que não somos nós que estamos atraindo isso? Se nós estamos atraindo ambos, vamos começar a vibrar em coisas boas. Por favor, eu não quero tocar em nenhuma ferida, eu não estou aqui para falar de gosto musical, mas existem músicas que só constrangem a pessoa. Ai, o meu marido foi embora, minha mulher me traiu, e a pessoa canta aquilo. Aquilo vai fazer com que a sua mente comece a vibrar a esse ao seu redor. Vocês já repararam que tem pessoas que tudo dá certo e tem outros que não têm essa mesma oportunidade? Será que essas que tudo dá certo não é porque vibram a favor e também se preparam? Porque não vai adiantar nada você ficar vibrando e você não sair daquela sua mesmice, você não mudar. Daí você pode falar assim, Roger, mas você está falando para mim matricular numa universidade e tal, poxa, não é minha praia. Tudo bem, eu posso até respeitar, mas você também tem que entender que um marceneiro que fez isso aqui, o cara cobrou uma grana e ele não fez uma faculdade, ele fez um curso técnico. Ele se preparou de outra forma, mas ele se preparou, ele se movimentou. Mas tudo isso tem que acontecer de acordo com o seu padrão vibratório e mental.
Se você acordar pensando em doença, se você passar o dia inteiro falando em doença, se você conviver com quem tem doente e absorver aquela doença, meus amigos, você vai ficar doente. Pegando uma parábola das Santas Escrituras, a Bíblia, o que o mestre disse? Diga com quem andas, que direi quem sois. Se você ficar só andando com pessoas que só falam de doença, se só falam de coisas desagradáveis, você está fadado ao fracasso. Você realmente não vai ter sucesso. E hoje esse congresso, a minha participação aqui na Unilogos, esse congresso de neurociência, é para falar o quê? De neurociência, do poder da mente. A sua mente, ela pode te curar, ela pode fazer você prosperar, ela pode sim melhorar os seus relacionamentos, mas isso vai depender única e exclusivamente de você. Não adianta eu ficar falando. Outra dica, nunca fique usando a palavra não. Eu não tenho dinheiro, você vai se lascar, como a gente fala popularmente. Não, a minha vida, ela está melhorando, ela vai melhorar, ela está melhorando. Deus, as entidades de luz, o universo, me ajudem, me socorram. E a sua mente, ela tem que trazer aqui. Porque quando você está com a mente equilibrada, você vai levar pancada na vida? Ou você vai? Mas você vai conseguir fazer com que isso funcione um pouco melhor. Estudos realizados em Cambridge, se não me falha a memória, eles pegaram as células de uma pessoa que era positiva e as células das pessoas negativas. Eles viram que harmonicamente a diferença era muito grande. Agora, para encerrar essa minha participação aqui nesse congresso, eu gostaria de mostrar para vocês uma prova cabal do poder da palavra. Do poder da palavra. Isso você pode ver exaustivamente na internet. Cientistas pegaram 2 freezers com uma certa distância e colocaram água para se congelar nesses 2 freezers. E dentro desses freezers colocaram um radinho, uma caixa acústica, pouco importa. Dentro de um freezer, eles colocaram as palavras do Cristo, as palavras de Gandhi, palavras de amor, palavras de alegria, palavras de satisfação. E no outro freezer que estava distante, eles colocaram discursos de ódio, de mágoa, de Adolf Hitler e deixaram as águas se congelando. Água é água, a água foi tirada na mesma fonte, foi colocada em geladeiras similares, tudo só mudava o som, Quando congelou, eles foram e pegaram aquele gelo, daquelas palavras do Cristo, daqueles que falavam em amor, em dedicação, em paixão, e colocaram no microscópio. Era inacreditável como os cristais de gelo eram bonitos, belos, eram harmônicos. Daí, eles foram e pegaram o gelo que se formou lá onde estava falando Adolf Hitler. Até dá uma coisa ruim falar esse nome. Adolf Hitler. E eles foram e colocaram no mesmo microscópio. Era horrível, era pontiagudo, era feio. E daí vamos fazer uma outra prova. Vai que as geladeiras, eles fizeram a mesma coisa, jogaram aquela água fora, pegaram uma outra água, tal, colocaram, só que eles inverteram o som. Então a geladeira que estava a palavra de amor, colocou de ódio. A que estava de ódio, colocou de amor. Falou, vai que a geladeira tem uma potência diferente. Vocês já sabem o que aconteceu. Aonde falava de ódio, o cristal era horrível. Aonde falava de amor, o cristal era belo. Isso significa que até uma palavra numa rádio, ela consegue materializar e influenciar na água. Você já imaginou no nosso corpo alguém no seu ouvido falando, você não vai se curar não. Vai ser difícil. Imagina essa pessoa falando isso para você. E imagina você internalizando isso. A minha doença já acabou com você, ela não é sua.
ela está passando. Essa doença, e tal, só vai piorar. Então, para encerrar essa minha participação, eu espero ter sido tão agradável para vocês quanto está sendo para mim. Pense positivo e me perdoe, mas se afastem de pessoas negativas. Pelo amor que você tem a você, pelo carinho que você tem por você. Faça isso, que eu te garanto que daqui a um ano, no próximo Congresso de Neurociência, vai ter um monte de gente falando: Roger, realmente mudou muita coisa na minha vida. Eu sou o Roger, eu sou acupunturista, eu sou um dos diretores da Unilogos da Flórida e eu encerro aqui a minha participação nesse congresso magnânimo de neurociência. Eu quero agradecer infinitamente ao meu reitor, o senhor Gabriel Lopes, aqui no Brasil, ao meu estimado coordenador, doutor Anderson, e toda a equipe da Unilogos da Flórida. Um fraterno e justo abraço a todos vocês.